Deus gritou essa mensagem hoje no meu ouvido, enquanto eu estava almoçando, eu estava compartilhando com o João, né? As minhas ideias. E João, como o meu pastor também trouxe e falou, não, fala sobre isso, eu acho que a igreja vai ser muito abençoada com essa palavra. E eu sou assim, quando Deus me dá uma palavra, eu sempre falo, oh Deus, por que essa palavra? Não podia ser uma palavra mais tranquila, mas eu creio que o Espírito Santo é aquele que comunica, eu sou apenas uma porta-voz e eu tenho convicção de que a palavra de hoje ela será necessária para um tempo como este, amém? E o tema é o Deus que habita. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu sirvo a um Deus que habita. Aí agora você pergunta aonde? A gente vai responder na mensagem de hoje. Em Atos 17, eu vou logo para a palavra, porque a gente não tem muito tempo e eu quero que a gente possa estar 100% imersos naquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Aqui Paulo está em Atenas. Atenas é a capital da Grécia, e a gente vai voltar um pouquinho na aula de história. Onde é que Paulo estava? Para quem Paulo falava? Paulo aqui está em uma cidade onde era o berço da filosofia, das artes. Aí você vai voltar aí no seu primeiro ano do ensino médio, aí vai lembrar, primeiro ano nem sei quando é, mas enfim, aí você vai lembrar daquelas esculturas gregas, você vai lembrar de todo aquele berço do renascentismo, de pessoas muito inteligentes, enfim, de todos os filósofos que você pode lembrar. Paulo estava nesse cenário, ou seja, ele não estava na frente de qualquer tipo de pessoa, ele estava com pessoas que tinham um alto nível, entre aspas, de repertório. Eram grandes estudiosos, eram grandes filósofos. E Paulo é convidado a dar um discurso. Paulo chega em Atenas e aquilo que Paulo pregava chama a atenção daqueles homens. Muitos homens queriam entender o que Paulo estava querendo dizer, que Deus era esse que Paulo pregava. E eles convidam Paulo e diz assim, vamos lá, eu vou até pescar aqui no texto. No verso 22 diz, ao Areópago. Eu nem sabia o que era isso, viu, gente? Hoje eu dei uma pesquisada no Google. E esse Areópago é como se fosse um tribunal, um lugar onde as pessoas se reuniam para debater ideias, que era coisa que o ateniense fazia muito bem. Paulo foi convidado a esse local. Imaginei você, tá lá na sua faculdade, todo mundo sabe que você serve a Deus, você fica falando do evangelho, e eles dizem assim, que tal a gente ir para uma mesa redonda? Você vai para esse lugar e você vai nos compartilhar com mais detalhes sobre esse Deus que você serve. E Paulo vai, empoderado pelo Espírito Santo. Ele começa, na verdade eu vou começar do 23, desculpa. Do 23 ele diz, pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito, para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem é adorado por mãos de homem, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Paulo continua, e de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação, para que eles buscassem ao Senhor, se talvez palpando possam achá-lo, ainda que ele não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas têm dito, porque também somos a sua descendência. Agora eu vou me desmistificar um pouco, porque eu fiquei meio confusa na primeira vez que eu li também. A primeira coisa que Paulo diz é, vocês constroem altares a deuses que você nem conhece. Porém, lá em Atenas existia um lugar escrito, o altar do Deus desconhecido. Porque eles não sabiam quem era Deus. Eles não conseguiam caracterizar Deus. E naquele momento Paulo achou o quê? Uma brecha, é aqui que eu vou entrar. O Deus desconhecido.
Nesse momento, Paulo começa a falar, olha, eu creio no Deus que fez todas as coisas. Eu creio num Deus que não precisa de uma escultura. Porque qual era a cultura daquela época? Fazer aquelas esculturas. Era templos gigantes para adorar os deuses pagãos. Então o que é que Paulo estava dizendo? Tudo aquilo que você está fazendo, o meu Deus é o contrário. E é esse Deus que você precisa construir. E o cerne dessa mensagem é a frase que Paulo diz. É um Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens. Então a primeira pergunta é, onde é que Deus habita? Não é num templo que a sua mão pode fazer. Não é nesse lugar que Deus vai habitar. Deus habita em um lugar onde a nossa contemplação vai apenas para o centro da vontade dele. Porque muitas pessoas estavam naquele ambiente cheio de escultura, cheio de templo, mas eles não encontravam o verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Senhor, ele não pode ser figurado. A gente não vê a Deus. A gente não pode ver Deus em uma escultura. Deus é aquele que se revela através de um relacionamento íntimo e pessoal. Porque muitas vezes a gente se frustra porque a gente quer ver Deus como um Deus desse mundo. Mas Deus, ele tem um caráter inerrante, infalível. E a vontade de Deus é habitar em meio ao seu povo. Então, primeiro tópico. Onde foi que Deus habitou? Deus habita no Éden. A gente vai aí para o princípio. Hoje eu vou fazer um panorama bem rápido. Estou até cronometrando aqui. Vamos ver quanto tempo vai. Éden significa deleite, prazer. Ou seja, Deus criou Adão e Eva para contemplar, para ter prazer na presença de Deus. Essa é a primeira coisa que Deus faz. Deus habita no Éden. É o segundo lugar onde Deus habita. Quantos podem repetir comigo? No tabernáculo. No Éden, a comunhão perfeita. Era tudo lindo, tudo maravilhoso. Porém, Adão e Eva pecaram, então não tinha mais como ter essa comunhão. Eles foram expulsos. Deus fala com um homem fiel e temente chamado Moisés. E ele diz assim, olha, a gente vai ter um lugar onde eu vou falar com vocês. Onde eu vou habitar no meio de vocês. E a gente vai para o tabernáculo de Moisés. Depois de 40 dias ali, orando na presença do Senhor no monte, Deus, ele diz exatamente como que deveria ser esse lugar. E se você ainda não se situou, a gente passou aí por Noé, Abraão, Isaac, Jacó, toda essa galera, José. Aí a gente chega em Moisés e o povo está no deserto. E quantos de nós passamos pelo deserto? O deserto é aquele lugar onde a gente se sente só, onde todo caminho parece igual. Se a gente for olhar uma paisagem de deserto, é meio difícil até você saber, porque é tudo muito parecido. Mas ainda no deserto, Deus demonstrou a sua bondade, a sua misericórdia com aquele povo. E Deus disse assim, olha, eu vou te dar a planta, eu vou dizer assim, olha, faz desse jeito. E nesse lugar, eu vou habitar no meio de vocês. O segundo lugar que Deus habitou foi no tabernáculo. Aqui em Êxodo 25, 8, o próprio Deus fala, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O desejo de Deus é sempre habitar conosco. Desde o princípio, do Éden até agora, o desejo de Deus é habitar contigo. E ele mostra isso desde sempre. E quando a gente olha para o tabernáculo era uma tenda. Aqui não dá para ver muito, mas mais ou menos. O tabernáculo era uma tenda. O povo andava no deserto. E existia uma nuvem que guiava o povo. Aí a nuvem parava, eles montavam todo o tabernáculo e ficavam aqui. Aí a nuvem subia, aí eles desmontavam e ia de novo. Todos em busca de uma terra prometida. O que eu queria falar para você é que Deus, ele tem uma terra prometida para você. Mas você vai passar pelo deserto. Mas ele é um Deus que habita no deserto também. Então mesmo quando você passar por um lugar onde você olha e não vê nada, Deus está lá. Porque
Porque Deus esteve com o seu povo. Deus não abandona os filhos dele, gente. A questão é que muitas vezes os nossos olhos estão fechados para o que Deus está fazendo. E a gente não consegue enxergar. A nossa boca só murmura, murmura e murmura. Naquele momento, Deus direcionou Moisés. Ele construiu o tabernáculo. E a palavra tabernáculo significa lugar de habitação. Então era Deus dizendo assim: eu quero morar com vocês. Só que tinha um porém. Não era todo dia que Deus aparecia. O tabernáculo tinha algumas áreas. Átrio. Todo mundo podia entrar. Era tipo assim, a galerona. Nesse lugar, antes de entrar, você tinha que sacrificar um animal, um cordeiro. Depois você lavava a sua mãozinha, você se purificava. Aí ele tinha uma outra ala, uma ala um pouco mais VIP, que era o santo lugar. Ali, vou trazer para os dias de hoje, só os líderes, vamos dizer assim, só os líderes. Tinha mais um processo de sacrifício. Nesse lugar existia uma mesa que tinha um pão. Nesse lugar existia um candelabro. Nesse lugar tinha um altar de incenso. Depois eu vou relatar porque eu estou falando tudo isso. Aí tinha um lugar mais VIP ainda. O santo dos santos. Aí só entrava o pastor. Não entrava mais ninguém. E nesse lugar só entrava o sumo sacerdote. Que era um lugar onde, tipo assim, hoje é o dia de eu falar com Deus. Era esse lugar. E sabe quantas vezes esse sumo sacerdote podia entrar nesse lugar? Uma vez no ano. Então imagina, ele tinha que guardar os pedidos de todo mundo para uma vez no ano falar com Deus. Depois de um rito, onde o sangue era derramado, e lá ele encontrava a Arca da Aliança. A presença de Deus estava lá naquele lugar. E tudo isso que eu falei aponta para Jesus. Primeiro, um animal precisava morrer, um cordeiro imaculado. Quem foi o cordeiro de Deus que morreu? Jesus. Quem foi aquele que nos purificou a pia no ato? Jesus é aquele que nos purifica. No santo lugar, quem é o pão que desceu do céu? Ele mesmo fala isso. Quem é? Quem é aquele que é a luz do mundo? Quem é aquele que nos ensina a sermos sacrifícios vivos? Que a nossa adoração sobe como um altar, como um incenso suave. Jesus é a nossa intercessão mediante Jesus. Quem é aquele que rasgou o véu e disse assim: olha, não é mais uma vez no ano, é sempre. Jesus. Hebreus 8 diz: ele é o sumo sacerdote perfeito. Deus habitou no Éden, comunhão perfeita. Deus habitou no tabernáculo. Existiam várias regras, não era todo dia que você poderia falar com Deus. Aí vem o tempo que? Dos juízes, a gente vai ver Gideão, Débora. Aí vai vir o rei, Saul, e depois Davi, e depois Salomão. E nesse momento, eles não estavam mais no deserto. Então como é que eles iam manter uma tenda se eles não estavam mais no deserto? Eles já tinham entrado na terra prometida. E aí Davi começa: não, como é que eu moro num palácio desse? E Deus mora onde? Cadê Deus? Aí Davi começa a ficar sem entender. Não, a gente tem que construir um lugar para Deus. Cadê a Arca da Aliança? Tá onde? Tá perdida? Saul fez o quê? Nada. Davi começa a se incomodar. É tipo você tá na sua casa, naquela casa top, e você olha assim: eu tô aqui. E será que Deus tem algum lugar para repousar? Tô num lugar tão bom. Davi começou a ficar angustiado com isso. E Deus repreende Davi e diz assim: olha, eu não habito em templos feitos por mãos de homem. E ele diz assim: eu entendo a sua angústia, estou parafraseando, mas ele diz: calma, você não vai construir nada para mim. O que Deus estava falando com Davi é: eu quero ir além de um lugar. Deus quer ir além de um culto de domingo com você. Deus quer ir além de um culto de sábado. Deus quer ir além de uma vigília. Deus quer primeiro formar um coração de adoração. Assim como Deus falou para Davi: olha, você ficou rico, né? Um rei rico, tem muito dinheiro, poderia fazer um templo gigante. Mas você não vai fazer, porque não é minha vontade. Entenda o direcionamento de Deus. Tem ferramenta que está na sua mão, irmão, que não é para você usar, mas é para você passar para o outro. Davi teve esse desejo. Deus disse não. Mas ele ensinou tudo ao filho dele.
E a gente entra no terceiro lugar onde Deus habitou, no templo. E era muito ouro. E era muita finesse. Salomão fez tudo aquilo para agradar o coração de Deus. 1 Reis 6. Deus fala a Salomão, 6:11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificaras, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos e guardares os meus mandamentos, cumprirei para contigo a minha palavra. Habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Deus só queria ter um acesso ao coração do povo. Mas a gente sabe que não é a igreja que salva. Não é o templo que salvou o povo de Israel. Até porque hoje, eu até falei com as meninas hoje no café, hoje a gente pode se reunir aqui. Até hoje, não tem nenhuma lei que nos impeça. Reuniões podem ser feitas, segundo a Constituição Federal. Templos de qualquer culto podem ser abertos. Mas você garante que amanhã a gente vai poder? Não. Então o que é que a gente precisa entender? É importante a comunhão dos santos. Mas isso aqui não salva ninguém. O templo não salvaria Salomão. O templo não salvaria os reis que habitariam ali. E tudo isso apontava para um lugar que era perfeito. Salomão construiu o templo, Nabucodonosor destruiu o templo, Esdras reconstruiu o templo. E a gente entendeu que o povo não entendia qual era a verdadeira adoração. E aí vem aquele que é perfeito. Quarto, onde Deus habitou? No Filho. O Filho de Deus foi a completude da habitação do Senhor. João 1,14 diz: o verbo se fez e habitou entre nós. Tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês era para apontar para uma coisa só: Cristo encarnado em meio ao povo pecador. É um Deus que, com tanto amor, ele entende: olha, o tabernáculo era apenas uma forma de eu me comunicar com o povo, mas ainda não era 100%. O templo era uma forma, mas não foi 100%. A única forma de eu ter livre acesso ao Pai é enviar o meu Filho. E foi isso que ele fez. Deus enviou o Cristo, o Verbo encarnado, a palavra que habitou entre nós. E você via Jesus, você via o Pai. E como antigamente você só podia ter acesso a Deus se você matasse o animal, o sangue do animal iria literalmente te trazer essa possibilidade de estar mais santo. Somente o sangue do Filho de Deus seria capaz de trazer para nós um lugar de habitação. E a gente sabe que o nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Jesus é o Deus conosco. Jesus é a revelação perfeita de que Deus escolheu habitar no meio do povo. Deus não desiste de habitar no meio de nós, porque essa é a revelação de Cristo. É um Deus que envia seu Filho para que ele possa ter intimidade. Nós servimos a um Deus que anseia se relacionar. E você precisa entender isso, porque se você não entende o Deus relacional que você serve, você só está usando Deus. Se você não entende a natureza do Deus que você serve, você apenas está sendo um evangélico nominal. Você não sabe nada. Você tem como amar quem você não conhece? Sim ou não? Sim ou não? Não. Se você escolhe casar com um homem, é porque antes você conheceu esse homem. Você decidiu se relacionar com esse homem. Se você quer amar a Deus, você precisa conhecer esse Deus. E isso carece de você esforço. Jesus já fez a parte principal. Mas agora você precisa buscar conhecê-lo. Você precisa buscar a presença do Senhor. Jesus está entre nós. Esteve entre os discípulos. E quão bom deveria ser comer com Jesus, né? Eu fico pensando, uau, imagina uma ceia com Jesus. Ouvir aquelas parábolas e aprender com ele.
Porém, chega um momento que Jesus fala assim, olha, tá bom aqui, mas é necessário que eu vá. E isso gera nos discípulos um tipo assim, como? Vai me abandonar agora? Agora que ficou bom a coisa, você vai me abandonar? Agora que eu tô acreditando em tudo que me falaram há muito tempo, você vai me abandonar? E Jesus fala, é necessário, convém que eu vá, ele fala lá em João, para que o Consolador venha. Porque aqui nós temos um Deus conosco, mas era necessário um Deus em nós. Aleluia. Era muito bom caminhar com Jesus, mas existia algo a mais. Aí você pode olhar para mim e dizer, existe algo a mais do que caminhar com Jesus? Sim, porque o próprio Jesus diz, eu preciso ir embora para que o Consolador venha. Ele diz assim, olha, eu preciso que você permaneça, mesmo quando eu vá embora, permaneça em Jerusalém, porque do alto será revestido de poder. Mas muitas vezes a gente não tem compreensão de quem Deus é. E aí a gente se questiona por certas perdas que acontecem na nossa vida. Tem coisa que tem que ir, é necessário que vá, para que algo maior venha. Tem muitos momentos que você tem que deixar. Deixa. Deus vai mandar algo melhor. Saiba abrir mão. Vocês sabem o que aconteceu com Pedro, né? Não queria deixar não. O que é que ele fala? Aparta-te de mim, Satanás. Jesus olha para Pedro dizendo assim, não vai Jesus, fica aqui. E ele fala assim, aparta-te de mim. Ele chama Pedro de Satanás. Imagina. Porque ele entendeu. Todo aquele que não coopera para o meu propósito serve ao inimigo. Então, se você não coopera para o propósito de Deus, você não está servindo a Deus, você está servindo a Satanás. Era necessário que Jesus fosse. É necessário que você morra. É necessário que você perca algumas coisas. Deus ansiando habitar em nós. Quinto lugar onde Deus habita. Na igreja. E o nascimento da igreja, Atos 2, Pentecostes. No final de Lucas, Jesus fala isso. Fica aqui, porque do alto lhe será revestido de poder. No início, em Atos 1, ele reitera essa mensagem. Em Atos 2, nós sabemos que tem a descida do Espírito Santo. Pessoas são batizadas no Espírito Santo. Línguas, variedade de línguas estranhas. Nós vemos um verdadeiro avivamento. Naquele momento a igreja de Cristo nasce. Se alguém te perguntar quando foi que a igreja nasceu, Atos 2, Pentecostes. Antes disso não existia igreja. Naquele momento, todos aqueles que creram que Jesus morreu e ressuscitou, receberam o Espírito Santo. Que agora não é mais Deus com a gente, é Deus em nós. Deus, ele está em você. A partir do momento que você entende aquilo que Jesus fez na cruz, você é adotado como filho, você é co-herdeiro de um reino eterno. Jesus é seu irmão mais velho e a partir desse momento o Espírito Santo habita em você. Não é sobre ter Jesus segurando a sua mão, mas é sobre pensar como Jesus, agir como Jesus, ser direcionado por Jesus, ser consolado por Jesus. Esse é o Deus que habita em você. Mas a gente precisa saber. Muitas vezes tem coisas que acontecem na nossa caminhada cristã que a gente não estuda, por isso que a gente não entende. Deus conosco, para que aconteça o Deus em nós. A igreja é capacitada. E quem é a igreja? É Deus habitando em você. O propósito de Deus é ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você olha para o Pai. E você entende que existe um Deus que anseia se relacionar. Deus habita em nós. Para que tenhamos intimidade, essa intimidade vire um relacionamento e, por fim, nós entremos em um lugar de contemplação. Irmão, Deus te trouxe aqui hoje, não foi para você ouvir uma história da Bíblia.
mas só para te alertar que talvez você não conhece o Deus que você serve. E eu digo isso porque enquanto eu preparava essa mensagem, eu falei, amor, eu tô com alguma coisa estranha, eu tô meio... E Deus, literalmente, ele me pegou de jeito, ele falou assim, quantas horas você dedica para conhecer mais quem eu sou? Tudo aponta para um Deus relacionado. E nós sabemos o spoiler final. É habitar com Jesus eternamente. É isso que diz em Apocalipse. Reinaremos com Ele eternamente. Se você está aqui hoje, é porque tem um Deus que Ele quer habitar em você. Só isso. Qual é o propósito eterno de Deus? Que você se reconheça como filho. Que você entenda que você é filho. Queria que você fechasse os seus olhos. Pai, eu oro nesse momento, Jesus. Para que, da mesma forma que o Senhor falou comigo, eu possa contemplar um Deus que anseia se relacionar comigo. Desde o princípio, o Senhor nunca nos abandonou. Desde o princípio, o Senhor demonstrou a tua bondade e a tua fidelidade. Desde o princípio, o Senhor me escolheu. Pai, nos ajuda a ter a revelação de quem Tu és. Não somos nós que iremos te definir, porque o Senhor já é. Mas eu oro para que nessa noite o Teu Espírito Santo nos revele o Teu caráter, nos revele a Tua natureza, de um Deus bom, de um Deus paciente, de um Deus misericordioso, de um Deus gracioso, de um Deus capaz de enviar o Seu único Filho, para que Ele vá de unigênito ao primogênito de uma grande família. Eu quero te conhecer mais, Jesus. Eu quero ser a tua casa favorita, Jesus. Eu quero que o Senhor encontre em mim um lugar de habitação. Eu oro nessa noite para que o Senhor quebre em nós toda a raiz de religiosidade. Não é sobre aquilo que a gente faz, mas é sobre a revelação que temos do Pai da eternidade. Aquele que nos cura, aquele que nos liberta. Senhor, nos traz revelação ao Pai. Porque quando Jesus veio, Ele inaugurou a oração Pai Nosso. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Deus. Obrigada, porque mesmo quando muitas pessoas escolheram nos abandonar, o Senhor era o Deus. O Senhor é o Deus que continua ansiando habitar com o seu povo. Obrigado. O Verbo se fez carne. O Verbo tabernaculou, a palavra diz. O Verbo se fez um lugar de habitação. Obrigada, Jesus. Eis aqui, Pai, homens e mulheres pecadores, que querem ter uma revelação do Teu grande propósito. Jesus, nós queremos ser a Tua casa. Eu queria que essa fosse sua oração nesse momento. Comece a pedir ao Espírito Santo: Pai, eu quero ser a Tua casa. Pai, eu quero ser a Tua morada. Pai, eu quero habitar contigo. Assim como diz o salmista Davi: mais vale um dia na Tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. É melhor comer os farelos de Jesus do que desfrutar de banquetes oferecidos pelo inimigo.